Aí o que aconteceu? Aqueles países saíram do circuito financeiro internacional, não puderam mais como emprestar. E quando deixaram de emprestar, tinham que pagar em torno de 80 bilhões de dólares, mais ou menos, de juros. Você criou um excesso de recursos nos bancos internacionais. Aí vem a desregulamentação, e a desregulamentação ia aumentar a competição, e você fez um estouro. O que era Banco Internacional, Euromoedas, acabou entrando nos países, entendeu? Os mercados ficaram únicos nessa altura. Bom, nesse momento, você teve um crescimento explosivo do sistema financeiro. Era tanto recurso daí que eles estavam ganhando assim, que começa a haver especulações, operações especulativas, porque o sistema financeiro não tinha mais como você remunerar o capital a partir da produção de camisas ou de automóveis. Você tinha que remunerar o capital diferente. Aí você começou a inventar operações para ganhar dinheiro que não fosse derivado daquela parcela no copo que chama juros, porque isso não dava. Então, isso levou a uma explosão do sistema financeiro internacional. Uma das preocupações dele é a seguinte: mas como que nós vamos botar esse dinheiro se o Brasil está quebrado, a Argentina está quebrado, o México está quebrado? Aí eles entraram com um esquema de salvar os quebrados, entendeu? Salvar os quebrados, e era o seguinte: os quebrados têm que ter um nível bom de reservas para o capital especulativo entrar e na hora de sair não ter risco nenhum. E o próprio Fundo Monetário Internacional fez empréstimo ao Brasil nos anos 90, assim, eu empresto, mas você não pode gastar, tem que deixar depositado, para dar garantia ao capital especulativo de que não ia ter problemas. Então, veja bem, nesse meio termo, assim, o que aconteceu? Aconteceu que eles descobriram que todos os controles monetários, meios de pagamento, M1, M2, nada, não valia nada. Tudo aquilo que nós ouvimos durante décadas não valia nada. Todo controle monetário era feito a partir de M1, M2, M3. O que é M1? É meio de pagamento. A quantidade de moeda em circulação, depósitos à vista nos bancos. Se dizia o seguinte, que se tem muito dinheiro depositado no banco que eu posso sacar, e mais dinheiro em circulação na economia, se isso é grande, eu pressiono a demanda. Está todo mundo comprando, os preços sobem. Então esse era um item sagrado, um termo sagrado, M1, por exemplo. M2, quando você bota depósito a prazo e coisas assim. De repente o mundo descobriu que o sistema financeiro falou assim, isso não vale nada. É como se nós tivéssemos tomado um remédio que era bom para o fígado a vida toda, ou uma bebida. Essa bebida foi mal para o fígado. De repente as novas pesquisas dizem que é boa para o fígado. Foi exatamente isso. Então inventaram novas coisas, e uma das coisas foi a meta de inflação. A meta de inflação, então, você fica olhando e fala assim, eu quero uma inflação de 4%. E quando ela balança um pouquinho para cima, eu venho e arrocho a economia com juros. Por que veio isso? Ora, isso está próprio da União Europeia, da moeda única, de muitas economias trabalhando com uma única moeda e muitos bancos centrais que têm que obedecer ao Banco Central Europeu. Então, por isso você fica ali. Qual é a preocupação? A preocupação que eu tenho é que se a inflação, por exemplo, da Grécia for muito grande, maior que a do restante do mundo, a Grécia perde competitividade e explode. Eu falo, mas isso é impossível de eu conseguir. Numa Europa em que os países são de tamanho tão diferentes, desenvolvimento industrial tão diferente, desenvolvimento tecnológico tão diferentes, eu não consigo ter inflação igual. Está à prova a Itália, que está numa situação difícil por causa disso. Está à prova a Irlanda. A Irlanda, a Espanha. A Espanha, que é outro caso grave, entendeu? Não consigo, a inflação é diferente. Bom, então o que eles fizeram? Inventaram a meta de inflação, porque fica todo mundo olhando para aquilo lá, e todo mundo olhando para aquilo lá, se consegue aquilo, eu consigo manter a mesma inflação, mantenho o mesmo déficit governamental, e com isso o euro pode ficar mantido ad infinito. A realidade não é essa que nós estamos vendo o que está acontecendo lá. Mas há risco no Brasil de uma explosão inflacionária? Não há risco no Brasil. O problema da meta de inflação, o problema da meta de inflação aqui, ele foi inserido num contexto, nesse contexto político institucional. Eu crio um Copom que todo mundo, puxa, o Copom tem autoridade para dizer qual vai ser a taxa de juros. Quem deu autoridade? E ele se dá autoridade. O Copom disse que a meta de inflação vai ser X%. Por que ele disse isso? Qual é a verdade histórica sobre isso aí? Então ele estabeleceu um negócio em que, veja bem, dá os poderes a ele para estabelecer os instrumentos que quiser na economia, falando numa meta de inflação. E a partir daí você não consegue nem contestar a autoridade do Banco Central. Mas a meta de inflação é importante, fica todo mundo olhando para ela.
Mas é importante que o Banco Central leve os juros para manter a meta de inflação. Mas não há risco de inflação, que é a pergunta que você fez. O risco de inflação existiu nos anos 80. Não há uma incapacidade de oferta para o ritmo da demanda? Eu costumo dizer o seguinte, eu não conheço o país que teve inflação, ou o caso no Brasil de inflação, por excesso de demanda. Não conheço o caso assim. Você pode ter um problema de que você tem uma quebra de safra de arroz muito grande, o preço do arroz sobe. Quando o preço do arroz sobe, o que acontece? É um item no meio de 10 mil itens. Então, mesmo o preço do arroz subindo, ele não chega a balançar a inflação. Agora, você tem muita chuva no primeiro trimestre? Tenho. A tendência é o preço de legumes e verduras subir um pouco. Uma tendência secular. Depois eu tenho muita seca no terceiro trimestre? Tenho seca. Verdura e são meras sazonalidades. Sazonalidade. Eu não posso, através de problemas de sazonalidade, ou agora, com a crise, cair os preços. Quando eles vão se recuperando, eu boto o sinal vermelho e digo que tem que parar o país. Então, veja bem, não há risco disso. O risco de inflação que existe, e isso aí eu venho discutindo desde os anos 80, inclusive muita gente se tornou inimiga minha, economistas mesmo, desde a época do Cruzado por causa disso. Eu não posso reduzir a periodicidade de correção dos salários. Porque quando eu reduzo a periodicidade de correção dos salários, as empresas jogam aquele aumento imediatamente para os preços aumentam e a inflação vem embora de volta. Eu não posso recuperar a renda do salário através de um decreto assim. Eu falo, não é assim. Eu tenho que verificar por que eu estou com inflação. Aumentou os juros? Tem que reduzir os juros. Aumentou impostos? Tem que reduzir impostos. Então, no Brasil, o que se fala? Eu fui reduzindo a periodicidade do salário, cheguei ao absurdo de um mês de correção. E a inflação foi lá na estratosfera, como era previsível. Claro. Então, o que você tem que manter de salário? Correções anuais. Agora, não posso aumentar impostos, porque os impostos aumentam os preços e o salário cai. Os juros aumentam? Aumenta. O que acontece? O salário cai. Alguém tem que pagar o pato, a conta tem que ir para algum lugar. Agora, há uma explosão inflacionária? Não há. Há uma explosão inflacionária, e houve no Brasil, porque nós cometemos um dos erros mais inacreditáveis que se pode cometer em política econômica. Era tentar recuperar perdas salariais que eram provocadas por aumento de juros, etc., que se deram na economia brasileira com maior ímpeto desde 81, no programa que nós fizemos de ajuste, regras do fundo sem o fundo, em 83. Juros altos. Ora, juros altos, o que acontece? Juros altos, impostos maiores, o salário cai. Quando eu fui tentar resolver isso por decreto, eu estourei a economia brasileira, mas não existe risco de explosão inflacionária de descontrole. Existem oscilações naturais, que são essas sazonais. Mas a inflação é uma mera disputa pela renda. A inflação é um mecanismo de ajuste. Ora, se eu aumento os impostos, os preços sobem. Os preços sobem. Se eu não dou aumento de salário, o que acontece? A inflação fica parada em zero. Por quê? Tem um perdedor. Porque o governo ganhou, a renda perdeu. Quando os trabalhadores, depois de um ano, vêm e falam assim, não, eu não posso perder mais, e recuperam, o que acontece? Vai para cima. Se o governo não solucionou o problema dos impostos dos juros, que são os problemas especiais, aí o que acontece? A coisa volta para o trabalhador depois de um ano. No Brasil nós estamos fazendo uma coisa, e alguns outros países também estão fazendo, é usar o câmbio artificial para segurar a inflação. Aumenta o juro, aumenta os impostos, mas eu seguro o câmbio lá embaixo. Seguro o câmbio lá embaixo, eu quebro a agricultura. Não estou quebrando agora porque a China jogou os preços lá para cima. Quebra a indústria, quebra exportações. Eu não posso usar o câmbio assim. O câmbio hoje é usado como instrumento de política monetária, entendeu? Agora, o que acontece? Veja as exportações assim. A nossa capacidade de exportação em alguns setores, indústria automobilística, nós nos tornamos importadores de automóveis, importadores líquidos. Compramos mais do que vendemos para o exterior. E a nossa situação era inversa. Então, realmente, a questão de meta, como essa questão cambial, ela está colocada num contexto exatamente de uma política econômica que tem que ser colocada em discussão. Mas os governos não querem enfrentar esse tipo de briga porque acham mais fácil eu botar um ministro lá com estatística dizendo que estou criando 1 milhão de empregos por mês, por exemplo. É aquele negócio. Ora, não é isso. A economia real tem que ser vista diferente, né? No próximo bloco, o déficit em transações correntes. Aguarde.